OTC, 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 Lhama, OTC, Lhama. Fala, rapazes! Está começando mais um vlog ATC. Eu vou discutir um pouco com vocês um assunto bem interessante, um assunto muito legal para falar nisso. Eu queria perguntar para vocês, antes de começar esse vídeo, por que vocês acham que os fliperamas sumiram de vista aqui no Brasil? Por que os arcades acabaram? Por que os arcades aqui no Brasil não fazem mais sucesso como antigamente? Por exemplo, por que será? Vocês sabem por quê? Eu também não, então vamos discutir sobre isso, não é verdade? Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de pegar a época onde o fliperama, o arcade, era uma febre no Brasil, principalmente no final dos anos 80 para o começo dos 90, até o meio dos 90. Eu não tive essa sorte nem essa oportunidade, infelizmente. O único tempo que eu tive realmente de vício de fliperama foi lá por 98, 99, porque eu nasci em 91. E é quando tinha Playland no Shopping Interlagos aqui de São Paulo. Ainda tem, porém na época era só fliperama e pinballs. Só tinha isso no Playland. Naquela época era uma febre ainda do fliperama, porque apesar de ter saído Mega Drive e Playstation, ainda não estava tão popular assim aqui no Brasil. Por exemplo, meu primeiro videogame foi um Mega Drive 3, como meu primeiro videogame. Eu tenho ele até hoje, inclusive. Eu lembro que sim, quando saiu o Mega Drive, quando eu ouvi alguns podcasts sobre games, sobre o próprio console, eu vi que o Mega Drive e o Super Nintendo eles já estavam bem próximos do que era o arcade. Que é os beat'em ups. Pra quem não sabe, o beat'em up é o famoso jogo de luta de rua, que é o Street of Rage, que teve até OTC Player antigo pra caramba do Street of Rage, Golden Axe também. Então esse tipo de jogo aqui no Brasil, o briga de rua, Fatal Fury, foi muito popular aqui no Brasil, nos arcades e no próprio Mega Drive, no Super Nintendo também. E vale lembrar também que, acredito que um dos motivos dos arcades terem acabado por conta do PlayStation 1 e a pirataria aqui no Brasil por causa do PlayStation, né? O PlayStation foi o primeiro game, o primeiro console que utilizou hardwares muito parecidos com os de arcade. Então jogos que tinham no arcade, por exemplo, Street Fighter Alpha, The King of Fighters, Street Fighter X, Mortal Kombat, tudo saía para PlayStation 1, só que com os mesmos gráficos, os mesmos, até melhores um pouco, Marvel vs Capcom. Então tudo isso foi deteriorando aos poucos o fliperama. Tanto porque o Mega Drive ele tinha alguns jogos na época dos 36 bits, 16 bits, não sei, acho que não, 32 bits, desculpa. Na época dos 32 bits era muito comum você ter jogos de arcade para Mega Drive, por exemplo, né? Super Hang-On, que era de motinho, que eu tenho, a fita também, era muito próximo do que era o arcade, e aquilo ajudava a diminuir um pouquinho mais a popularidade dos fliperamas, infelizmente, no Brasil. Acho que com a chegada das locadoras também, na época eu consegui pegar o finalzinho das locadoras também, onde você poderia ir lá na locadora e jogar o Super Nintendo ou o Mega Drive por 1 hora, meia hora, 10 minutos. Você jogava e aí tinha outra pessoa na fila, você tinha que esperar, você ficava vendo, às vezes você ia só lá pra conversar com o pessoal e ver o pessoal jogando Sonic, eu jogando Fatal Fury, eu jogando Street Fighter ou Mortal Kombat. Tudo isso acho que meio encadeou o final dos fliperamas. Acho que os fliperamas tiveram um grande sucesso no Brasil até o meio dos anos 90, acredito. Depois foi mais para as locadoras. O engraçado é que quando eu ia pro Playland, porque era o único meio que eu tinha perto de casa em fliperamas, e tinha uma mini casa de fliperamas lá perto de casa que eu ia escondido na minha mãe, ela não sabe disso. E lá eu jogava também de vez em quando Mortal Kombat, jogava um Street Fighter, porém no Playland o acesso era muito mais fácil, porque a gente ia jogar os jogos dos Simpsons, de arcade, era muito legal falar nisso. O interessante é que eu tenho uma boa memória de fliperamas, principalmente do Playland, e aniversário, porque um amigo, Rodrigo, grande Rodrigo, que tinha feito aniversário de não sei quantos anos, acho que era 8, 7 anos, ele fez no Playland. Foi um dos primeiros aniversários que eu fui, de fato. E ele foi logo no Playland, então era assim, eram jogos à vontade até 10 horas da noite e era muito foda, era muito legal porque tinha muito fliperama. Tinha Daytona, Cruzinusa, tinha Simpsons, Mortal Kombat, Street Fighter Alpha, muitos jogos divertidíssimos, né? Tinha até Virtual Fighter, que era uma bosta, que hoje em dia é Dead or Alive, né? Mas foi uma época muito legal de fliperamas que infelizmente acabou
que eu sinto falta. Hoje, no centro de São Paulo, você consegue encontrar casas de fliperamas lá, principalmente na Liberdade. Na Liberdade tem umas 3, 4 lá ainda. Sempre tá cheio, sempre tá cheio. Porém a febre mesmo de fliperama acabou, infelizmente. Aquela coisa de você cabular a aula pra ir jogar fliperama numa casa de fliperama, hoje em dia não tem mais isso, né? Muito pelo contrário, hoje em dia é mais PlayStation. Os videogames hoje em dia evoluíram de uma forma de você pode jogar com seus amigos, você numa casa e ele no outro via online. Então era uma época diferente, era um clima diferente, porque quando você ia numa casa de fliperama você jogava, você falava, se você ganhar hoje, não sei, tá pago um refrigerante, uma Coca-Cola, ou se você perder, você tem que me dar 2 fichas ou uma, entendeu? Sempre tinha isso nas casas de fliperamas, até no Playland, que na época era cartão, né? Mas felizmente isso acabou e eu sinto saudade daquela época. Infelizmente ela não volta, ela não vai voltar. Porém, tá aí, se não fosse por essa evolução de jogos e de consoles, provavelmente a gente não teria um Far Cry 4, um The Witcher 3 aí nas nossas vidas, né? Ou até mesmo um FIFA, ou tantos outros jogos aí de última geração, The Last of Us. Então foi necessário esse tipo de evolução. Porém, eu ainda sinto falta dessa época. Infelizmente, os videogames hoje em dia não são mais feitos para jogar de 2, mais multiplayers. Tanto que existem pouquíssimos jogos que são bons em co-op. É necessário esse tipo de evolução, é muito necessário. Então, vocês acham que realmente o PlayStation 1 e os consoles de mesa foram os grandes responsáveis pelo acabamento da era de fliperamas aqui no Brasil? Pois é, se vocês acham isso, não se esqueçam de comentar aqui embaixo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever também aqui embaixo. Deem gostei no vídeo também e compartilhem com seus amiguinhos, tá bom, galera? Lembrando que os vídeos do ATC saem toda quarta-feira. E é isso. Até mais, até semana que vem. Tchau!